Um dos segredos para desvendar muitas passagens difíceis da Bíblia é saber que os mestres do Oriente Médio adoravam usar a ironia para mostrar sua opinião. Yeshua e Paulo frequentemente faziam isso, mas esse hábito pode nos deixar coçando a cabeça. Na verdade, podemos cometer erros graves em nossa leitura do Novo Testamento por não compreender a ironia que eles empregaram para descrever a nova realidade chocante do reino de Deus. No livro de Lucas, por exemplo, nós vamos encontrar o que Yeshua disse sobre Yohanan, ou seja, sobre João Batista. E isso está em livro de Lucas 7:28, quando diz: "Eu vos digo, entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. No entanto, aquele que é menor no reino de Deus é maior do que ele." A primeira pergunta que vem em mente é: o que há de errado com João Batista? Mas o próprio Yeshua começa dizendo: entre os nascidos de mulher não há ninguém maior do que João. Yeshua estava fazendo uma comparação extrema para mostrar que, quando o Espírito de Deus é derramado sobre aqueles que creem, eles terão ainda mais poder para pregar e convencer do que João. Isso é maravilhoso, não é verdade? Encontramos esse estilo de falar em todo o Antigo Testamento, bem como entre os rabinos. Provérbios contém muitos exemplos de contraste irônico. Por exemplo, em Provérbios 16:32 diz: "Aquele que demora para se irar é melhor do que o poderoso guerreiro, e aquele que governa seu espírito do que aquele que captura uma cidade." O que não é que os guerreiros sejam ruins. Na verdade, guerreiros como o rei Davi eram considerados os maiores heróis de sua época, e as mulheres enchiam as ruas de danças e cantos quando voltavam da batalha. Só podemos compreender o poder de tal ditado quando vemos a ironia de elevar alguém que pode simplesmente controlar sua própria raiva ao mesmo nível de um herói nacional. Um dos lugares mais comuns para empregar o exagero e a comparação irônica foi a descrição da glória vindoura do reinado messiânico, onde está escrito em Zacarias capítulo 12, versículo 8, que diz: "Naquele dia o Senhor protegerá os que moram em Jerusalém, de modo que os mais fracos entre eles sejam como Davi, e a casa de Davi seja como Deus, como o anjo do Senhor que vai adiante deles." Como na comparação de Yeshua, podemos perguntar: o que há de errado com o rei Davi, que ele está sendo comparado aos fracos? Parece inicialmente um insulto a alguém ou algo que sabemos ser ótimo, como o rei Davi. Mas o oposto é verdadeiro. Devíamos dizer: no fim dos tempos, que glória incrível terá o povo de Deus. A comparação irônica era uma forma de amontoar superlativos sobre superlativos. É fundamental que os leitores da Bíblia vejam essa forte tendência para a ironia no Novo Testamento, especialmente quando o reino de Yeshua é comparado à glória de Israel. Por exemplo, em Hebreus, a entrega da aliança no monte. Sinai é comparado a Jerusalém celestial. Isso está em Hebreus capítulo 12, que diz: "Pois você não veio para o que pode ser tocado, um fogo ardente e escuridão e uma tempestade, e uma voz cujas palavras fizeram os ouvintes suplicar que nenhuma outra mensagem seja dita a eles. Mas você veio para o Monte Sião e para a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial." Mais uma vez, esta passagem torna o evento no Monte Sinai, que parece muito negativo. Mas na Bíblia, o encontro de Israel com Deus no monte, o Sinai foi considerado um evento incrivelmente maravilhoso. Apenas imagine
O verdadeiro Criador do universo manifestou-se na terra para fazer uma aliança com esta pequena tribo desgrenhada. Ainda hoje, na tradição judaica, é visto como uma cerimônia de casamento, em que Deus se comprometeu com a nação de Israel. O objetivo da passagem de Hebreus não é dizer o quão terrível foi ter sido no Monte Sinai, mas para dizer que, por mais glorioso que fosse, a vinda do reino de Deus em Yeshua foi ainda maior. Frequentemente, Paulo emprega essa mesma ironia em suas cartas, e é essencial que os cristãos reconheçam seu sotaque para que não se tornem antissemitas em sua depreciação de Israel. Por exemplo, Paulo usou isso em Gálatas 4, 22 a 28, quando comparou Israel a Agar e Ismael, e os crentes gentios a Sara e a Isaac. Seu objetivo era assegurar aos gentios que, embora eles não tivessem nascido naturalmente na nação judaica, Deus os havia aceito como sua verdadeira família. Assim como Agar desprezava Sara por sua incapacidade de ter filhos, eles estavam sendo perseguidos pelos judeus por não serem os verdadeiros filhos de Abraão. Frequentemente, lemos as declarações de Paulo sobre a lei e a aliança de Deus com os judeus como negativas, sem perceber que, na mente de Paulo, essas declarações são extremamente positivas. Ele estava usando uma forte ironia para dizer que, por mais grande que fossem, a nova aliança de Yeshua é ainda maior. Somente quando compreendemos a comparação que ele estava fazendo, veremos a glória do que Deus fez pelo mundo por meio da vinda de Yeshua, o nosso Messias. Baruch Hashem, que o Eterno nos ajude a compreender a sua palavra e a interpretá-la conforme o Espírito Santo nos orienta. Querido Deus, nós oramos e te pedimos, ó Pai, que o poder do teu Espírito Santo esteja sobre as nossas mentes, sobre os nossos pensamentos e sentimentos, para que nós possamos entender as palavras do Senhor e que essas palavras, elas sejam vida para o nosso coração, trazendo cura, libertação, para que nós possamos também ensinar a outras pessoas, para que nós possamos, ó Deus, levar essa mensagem que salva, que cura, que liberta. Então pedimos, ó Pai, que assim como o Senhor interpretava a palavra, que o Senhor venha nos ensinar a trazer a mesma revelação daquilo que está no coração do Senhor. Esta é a minha oração hoje, Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra e a praticá-la. Eu oro e te agradeço. Em nome de Yeshua, o nosso Messias. Amém.